Você já aplicou uma ferramenta, um processo, uma metodologia na sua empresa. Funcionou por um tempo, depois parou. Ou nunca chegou a funcionar de verdade. E na hora de entender o que aconteceu, você olhou para o time, você olhou para o momento, você olhou para a ferramenta errada, para o mercado. Faz sentido? É mais fácil olhar para fora do que sentar com a pergunta que realmente incomoda. Mas se o problema não fosse nada disso? Meu nome é Fernanda Ferreira, sou cofundadora da plataforma Gabser, criadora da metodologia Cultura Constrói e trabalho há anos com donos de empresas que querem construir negócios que funcionem de verdade, com consistência, sem depender da sua presença em tudo. Esse vídeo abre uma série que eu chamei de Antes do Método. Eu escolhi esse nome com muito cuidado, porque todo mundo vende método. Existem centenas de ferramentas, frameworks, processos, playbooks para você implantar na sua empresa. E a maioria deles funciona, sim, o problema não é o método. O problema é o que vem antes e o que quase ninguém fala. Deixa eu te mostrar um padrão que eu vejo com frequência. O dono investe num processo de onboarding. Começa bem, os primeiros meses são animadores. Depois escorrega. As pessoas voltam a fazer do jeito antigo. O onboarding vira um protocolo que ninguém segue de verdade. Então ele investe numa nova ferramenta de gestão. A equipe usa por um tempo, depois para. E o dono volta a ser o ponto de decisão de tudo. Então vem um consultor, vem um treinamento, vem uma estrutura de reuniões e o mesmo ciclo se repete. Em algum momento ele chega para mim com essa frase, que por sinal eu já vi de donos de setores completamente diferentes. Fernanda, já tentei de tudo, mas nada fica. Quando eu ouço isso, eu sei que ainda não chegamos na pergunta certa, porque método é uma estrutura, e estrutura precisa de terreno. E terreno é a consciência de quem lidera. Quando o dono ainda opera no mesmo nível que criou o problema, com os mesmos padrões, as mesmas reações, as mesmas crenças limitantes sobre como a empresa deve funcionar, o método chega, dura um ciclo e escorrega. A empresa muda de forma, mas não muda de essência, porque a essência não estava no processo, ela estava em quem decide. Deixa eu te contar um caso que ilustra isso com muita clareza. Um dono que eu acompanhei que tinha aplicado 3 ferramentas diferentes de gestão em 2 anos. O KR, reunião semanal estruturada e mapa de responsabilidades. Cada um com treinamento, com explicação para o time, com começo, meio e fim, mas nenhuma ficou. Quando a gente parou para olhar o que acontecia na prática, ficou muito claro. Cada vez que a equipe tentava tomar uma decisão dentro do novo processo, ele entrava. Não de uma forma agressiva, ele era um dono que até tinha boa intenção, mas ele entrava, ele ajustava, ele refazia, às vezes sem perceber que estava sinalizando o time que o processo não era para valer, que novamente ia entrar naquele ciclo. Ele reclamava que ninguém tinha autonomia, mas ele passava o dia criando um ambiente onde a autonomia não tinha espaço para existir. O problema não era a ferramenta, era o que ele fazia nas exceções. E a exceção é onde a consciência do dono aparece mais nua. É ali que o time aprende qual é a cultura real. Não a que está no documento, mas a que funciona de verdade. E por que você acha que isso acontece? Implantar um método exige que o dono mude algo em si, não para a operação. Exige abrir mão do controle de alguns pontos. Exige tolerar o desconforto de ver que alguém sabe fazer diferente ou até melhor do que ele faria. Exige confiar num critério que não é a sua presença. E isso não é fácil. Não porque o dono é mal intencionado, mas porque durante muito tempo estar no centro foi o que fez a empresa funcionar. E largar esse centro, mesmo que parcialmente, ativa um padrão interno que resiste. Às vezes é uma questão de identidade. O dono que não sabe quem é, se não for, que resolve tudo. Às vezes é até desconfiança acumulada de experiências anteriores com o time. E isso é justificável. Mas às vezes também é medo de ser dispensável e não saber o que isso diz sobre ele. Qualquer que seja a origem, o efeito é o mesmo. O método entra no terreno e não encontra onde se sustentar. Isso não é sobre culpar o dono, tá? É sobre entender que toda implantação de método também é uma implantação de consciência, de nova consciência. E que quando você pula essa parte, quando você vai direto para a ferramenta sem passar pela porta anterior, você investe tempo, dinheiro, energia num ciclo que vai se repetir. A pergunta que eu faço para qualquer dono antes de falar em método é essa: quem você está sendo enquanto tenta implantar isso? Não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta operacional, porque a resposta explica porque o método cola, ou porque ele escorrega, porque ele não funciona. Essa série existe para falar que vem antes do método, não para substituir o método. O método existe, ele funciona e aqui no canal a gente vai falar muito sobre ele. Mas eu precisava começar por aqui, porque é aqui que a maioria trava, é aqui que a transformação real começa. Nos próximos episódios eu vou aprofundar cada camada dessa conversa. O próximo episódio vai falar de algo que é um núcleo de tudo isso, o dono que é o problema, e como ele evita descobrir isso. Se esse vídeo faz sentido, compartilha com um dono que você conhece que está nesse ciclo de tentar
implantar método atrás de método sem resultado. E se inscreve aqui no canal, porque essa conversa vai ficar cada vez mais direta. Até o próximo episódio.